Eu nunca fui de acreditar nessas coisas. Mas naquela sexta-feira, 22 de abril de 2020, eu comecei a duvidar de tudo. Era o último dia da quaresma, e algo me dizia que tinha alguma coisa errada. Acordei cedo, como sempre. O céu estava estranho, meio cinza e abafado, como se fosse chover, mas não choveu. Moro sozinha num apartamento pequeno, zona sul de São Paulo. Sou psicóloga clínica, acostumada a ouvir, acolher, racionalizar. Talvez por isso eu sempre tentei encontrar explicações lógicas para as coisas que acontecem. Mas aquele dia, eu fui escovar os dentes e senti um arrepio. Do nada, frio, no meio de um dia quente. Olhei para o espelho e por um segundo vi algo atrás de mim. Não sei explicar. Não era um reflexo claro. Era uma sombra rápida que sumiu assim que virei. Na hora eu ri de nervoso. Pensei, você tá cansada, Ana. Dormiu mal, andou sobrecarregada. Só que a sensação não passou. O apartamento parecia mais escuro, mais silencioso do que o normal. E tinha algo no ar. Algo que eu não sabia nomear. E o pior, era só o começo. A sexta-feira foi passando devagar. O tempo parecia arrastado. Tentei ocupar a mente com o trabalho, atendendo meus pacientes por chamada de vídeo, como vinha fazendo desde o início da pandemia. Mas mesmo ali, entre palavras técnicas e tentativas de consolo, eu sentia como se tivesse algo me observando. Algo que não era meu paciente. Foi no final da tarde que tudo começou a escalar. Lá pelas 5:30, entre uma sessão e outra, fui até a cozinha preparar um café. Enquanto a água fervia, ouvi o som dos sinos de uma igreja próxima. Eles tocavam toda sexta, desde o início do isolamento. Mas naquele dia, o som parecia diferente. Mais lento, meio grave. Como se cada badalada fosse mais pesada, mais próxima. Eu parei, com a chaleira ainda na mão. E foi aí que senti aquele arrepio de novo. Dessa vez, ele subiu pela espinha com uma força tão grande que precisei me apoiar na pia. Olhei pela janela. As ruas estavam vazias, totalmente quietas. Nenhuma alma viva lá fora. Nem carro, nem gente, nem cachorro latindo. Era como se São Paulo tivesse parado. Voltei para o quarto e vi algo que me fez congelar. A porta do guarda-roupa estava aberta. Eu tenho mania de deixar tudo fechado. Sempre, principalmente à noite. E eu juro por tudo, que ela estava trancada de manhã. Me aproximei devagar. O coração disparado. Abri a porta de vez. E lá dentro, em meio às roupas, tinha uma camisa branca esticada no cabide. Mas ela estava virada ao contrário. Como se alguém tivesse mexido nela, de dentro para fora. Na hora, tentei me convencer que eu poderia ter feito aquilo sem perceber. Talvez numa distração, numa pressa qualquer. Mas uma coisa me fez recuar. Ali, no chão do guarda-roupa, tinha um papel dobrado. Um papel que eu não lembrava de ter colocado ali. Branco pequeno, com uma única palavra escrita em letra cursiva, como uma caligrafia antiga. Fique! Eu fiquei parada, olhando aquele papel. Fique! Era só isso que estava escrito, mas parecia uma ordem. Como se alguém ou algo estivesse querendo que eu permanecesse ali, naquele apartamento. Naquela energia que vinha crescendo ao redor de mim desde cedo. Foi nessa hora que uma lembrança antiga me veio com força. Quando eu era criança, minha avó tinha uma regra rígida na quaresma. Nada de sair depois das 6 da tarde na Sexta-feira Santa. Nesse dia, a cidade se esvazia para quem não é desse mundo andar livre, ela dizia. Lembro que ela colocava ramos bentos nas portas, velas acesas num pratinho com água e uma imagem do Senhor morto na sala, coberta com um tecido roxo. E toda vez que os sinos tocavam, ela se ajoelhava. Mesmo que estivesse fazendo almoço, varrendo a casa, costurando, parava e rezava em voz baixa, como se estivesse pedindo permissão para continuar viva. Na época eu achava aquilo exagero. Hoje, lembrei disso com um nó na garganta. Ainda segurando o papel na mão, fui até uma gaveta onde guardo algumas coisas da minha avó. Entre elas, um pequeno terço de madeira escura com cheiro de mofo e fé antiga. Peguei o terço e pela primeira vez em muitos anos, comecei a rezar. Pai Nosso, Ave Maria, Credo. Mas algo aconteceu. Quando cheguei na parte do livrai-nos do mal, uma batida seca veio da porta da sala.
Toc, toc. 2 toques. Fortes. Rápidos. Gelei. O coração disparou. O terço escorregou dos meus dedos. Corri até a porta e olhei pelo olho mágico. Nada. Silêncio. Voltei devagar, e quando passei pelo espelho do corredor, vi algo que me fez perder o fôlego. Não era sombra. Não era reflexo. Era uma marca, como se uma mão tivesse sido pressionada contra o vidro por dentro. Uma mão aberta, com os dedos compridos. E um detalhe no centro da palma, um risco avermelhado, como uma ferida ou um estigma. Naquele momento, eu soube que não estava mais sozinha ali. Eu não dormi, nem cochilei. Passei a noite acordada, sentada no sofá, o terço enrolado na mão e o olhar fixo na porta do quarto. O silêncio dentro do apartamento era tão pesado que parecia gritar. Lá fora nenhum barulho, nem carro passando, nem vizinhos brigando como de costume, nem televisão ligada em algum canto distante. Era como se o mundo estivesse suspenso e eu sozinha entre o ontem e o que quer que estivesse chegando. Por volta das 3 da manhã, senti um cheiro forte. Incenso? Não, era vela. Vela derretida. Aquele cheiro de cera queimada que eu só sentia nas procissões, quando minha avó me obrigava a carregar uma vela atrás da imagem do Senhor morto. Levantei devagar. Fui até a estante onde guardo alguns livros e objetos antigos. Ali tem um crucifixo pequeno, de madeira escura, herança da minha avó. Sempre esteve ali, sempre. Mas naquela hora, ele estava virado, de cabeça para baixo. Engoli seco. Tentei racionalizar. Talvez tenha caído e alguém, eu mesma, tenha colocado de volta errado. Mas não era só isso. O pano branco que sempre cobria a imagem tinha sumido. E no lugar alguém ou algo tinha posto um pedaço de pano roxo, igual ao que minha avó usava para cobrir o altar na quaresma. Eu não tenho esse tecido em casa. Nunca tive. Fui até a janela de novo, na tentativa de encontrar vida lá fora. Mas o que vi foi pior. Na rua vazia, parada sob o poste, uma figura, sozinha, imóvel, alto, usava algo parecido com uma túnica. Não dava para ver o rosto, só o contorno do corpo. E o detalhe que me fez perder as forças nas pernas. Na mão direita algo brilhava. Parecia um crucifixo. E na outra, ele segurava um objeto que balançava devagar, como um turíbulo soltando fumaça. Aquela figura estava de frente para minha janela, parada, como se me esperasse. A figura sumiu, num piscar de olhos, como se nunca tivesse estado ali. Mas o cheiro, aquele cheiro de vela, incenso e madeira queimada, ainda pairava no ar. Voltei cambaleando até o sofá. Me sentei com as mãos suadas. O terço agora parecia mais pesado, como se tivesse absorvido tudo que eu sentia naquela noite. E então, o relógio da parede, aquele velho com ponteiros metálicos, começou a bater. Não marcar hora, bater como um sino, 12 vezes. E com cada batida, algo dentro de mim parecia ser puxado. Lembranças, sentimentos, medos, culpas que eu nem lembrava mais que carregava. Comecei a chorar sem controle. Mas não era medo. Era alívio? Ou seria confissão? De repente, um barulho leve vindo do quarto, como o som de alguém puxando uma cadeira. Levantei, mesmo sem coragem, e fui andando devagar. A porta estava entreaberta. Empurrei com cuidado. E ali, sobre minha cama, estava o crucifixo que tinha desaparecido da estante. Agora com um detalhe, um pequeno fio vermelho amarrado ao redor da cruz. Na minha infância, minha avó dizia que amarrar uma fita vermelha no crucifixo protegia a casa no último dia da quaresma. É o sangue que liberta, mas também é o que avisa. Nunca contei a ninguém que ela fazia isso, mas alguém sabia. Me ajoelhei, rezei, sem vergonha, sem dúvida, como se aquela oração fosse a última que eu faria na vida. Acordei horas depois, no chão. O sol já entrava pela janela. Era sábado. Sábado de aleluia, e tudo parecia normal. Silêncio de novo, mas agora um silêncio vivo. Como se a casa tivesse voltado a respirar. A figura não voltou. O pano roxo desapareceu, mas o crucifixo ficou, com a fita vermelha. E desde aquele dia,
Nunca mais consegui tirar ele dali, porque eu sei o que vi, o que senti. E mesmo que ninguém acredite, no último dia da quaresma, naquela sexta-feira de abril de 2020, algo passou por mim e ficou. Você já viveu algo estranho durante a quaresma? Deixe seu relato nos comentários. E se essa história te arrepiou, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. Sussurros assim nem sempre são só da nossa cabeça.